A minha mãe sempre teve um grupo de oração na casa dela. As famosas irmãzinhas. Umas senhorinhas que moravam num bairro, numas vilas, minha mãe sempre teve. E numa destas, a mãe disse assim, filho, o neto de uma irmã, chamada irmã Alete, teve um sonho contigo. Só que ele tem 6 anos. E o sonho foi o seguinte. Ele disse que Deus ligou a luz do quarto dele. Depois eu até perguntei, é sonho? Não, ligou a luz do meu quarto. Ligou a luz, 6 anos. E disse só pra ele assim, avisa pro Fernando Lemos, a vida em si, ela é uma aventura com um ponto de interrogação todos os dias. Tu não sabe o que vai acontecer daqui a pouco mais. Tu não sabe se amanhã tu não pode ter um infarto. Tu não sabe se pode acontecer. Você sabe que acontece muito pouca coisa porque era para acontecer pela complexidade do nosso corpo, né? Acontece muito pouca coisa. Né? Pode acontecer agora que deu um pequeno êmbolozinho, coágulozinho, escapar de alguma gordura que a gente comeu e fica colado nas artérias ali, causa uma embolia pulmonar. Agora, não precisa morrer. Tu pode, semana que vem, descobrir que tá com câncer. E isso aí torna as pessoas amargas. As pessoas que acham que a vida só é levantar, comer, trabalhar, alguns momentos de prazer e morrer. E eu, na minha profissão, o que eu mais vejo são colegas tristes. Essa é a realidade. Colegas com muito dinheiro, mas tristes. E, na verdade, eu tenho um conselho para dar, que é um conselho que eu uso para minha vida. Obviamente, o mais importante realmente é tu poder entender que tem que colocar essa peça nesse quebra-cabeça. Isso é indiscutível. Não adianta tu querer achar subterfúgios e ir atrás de filosofias. Não tem. É só um caminho, é só uma verdade, é só um que leva, que gera vida. E muitos colegas me perguntaram para mim, por que tu acha que a tua religião é certa? A primeira coisa que eu digo, não é a minha religião que é certa. Eu não estou nunca defendendo minha religião. Essa pergunta me fizeram várias vezes. Colegas médicos, cirurgiões. Por quê? Eu disse, olha, eu só tenho uma coisa para te dizer. Porque tudo que eu te falar aqui, tu vai dizer assim, isso aqui é achismo. A única transformação verdadeira que eu já vi na vida de pessoas são aquelas pessoas que se aproximaram de verdade desse Deus. Eu não creio que o ser humano muda. Ninguém muda. E só muda para pior. E, na verdade, mudanças reais, até mesmo de caráter, eu só consegui ver essas pessoas que... Então, o preenchimento dessa peça quebra-cabeça é o mais importante. Porém, tem uma estratégia que eu uso pra minha vida. Eu sempre fui muito ansioso, sabe? A minha guerra diária é contra a ansiedade. Sabe em qual sentido a ansiedade? Eu sempre fui de querer fazer sempre tudo. Eu estava no 2º grau e preocupado, como é que vai ser minha faculdade? Estava preocupado na faculdade, que residência que eu vou fazer? E como é que tu isso aqui? E eu sempre fui de querer fazer tudo para todo mundo e fazer lá, então, essa preocupação toda aí, né? Inclusive, depois eu quero voltar para essa parte, mas vamos falar um pouquinho sobre... Antes eu falei esse grande conselho de vida para todo mundo fazer a partir de hoje. Vamos só abrir um adendo em relação a essa minha ansiedade. Eu falei para vocês no início da hierarquia, né? Reconhecer um criador, escolher com quem você vai casar ou se vai ficar solteiro, sobre a profissão, e a 4ª para onde vai, né? Vocês sabem que a decisão de onde você vai é a decisão mais importante do médico. Sabia disso? E eu estava acabando a minha especialização na PUC, Hospital São Lucas da PUC. E eu estava com essa angústia no meu coração, gigantesca. E eu conversei com a Francine, minha esposa. Minha esposa fez medicina e antes de concluir abandonou. A Francine é advogada, especialista em direito médico, né? E eu disse, Francine, nós já estávamos na época bem firmados com Deus. Disse, vamos entregar para Deus. Nos direcionar assim, para onde que nós vamos. Que coisa boa tu poder conversar
com alguém que já sabe o futuro, né? É isso que é o mais interessante da oração, né? Tu fala com alguém que já sabe o futuro, tá entendendo? Né? Ninguém sabe, né? Tudo o resto são suposições, né? Então, vamos entregar. Porque assim, pessoal, olha só a situação que eu tinha. Eu estava acabando a residência da coloproctologia e eu estava atendendo já num hospital de Novo Hamburgo. Todas as quartas-feiras estava lá com o proctologista que estava fazendo as colonoscopias lá. E estava meio responsável por lá. Então é um local que eu poderia ficar tranquilamente. Eu poderia ficar no hospital da PUC, entrando lá, já atendendo a parte da urgência, do pronto PUC. Ali, tranquilo. Tive um convite maravilhoso de Bento Gonçalves. A minha esposa é filha do cirurgião vascular mais antigo de Bento Gonçalves, Dr. Mário Schmidt, que tem 75 anos. E na época ele me ligou e disse: em Bento não tem nenhum coloproctologista. Olha que baita cidade de Bento Gonçalves. Né? Brilhou o olho. Baita cidade de Bento Gonçalves. Né? E porque coloprocto, para quem não sabe, é a especialidade, uma das mais elitizadas do mundo. Elitizadas não no sentido de financeiro, em relação a ter poucos. Portugal, Espanha, França, tem pouquíssimos coloproctos. Por quê? Porque as residências têm muito pouco. Exemplo, tem 200 ginecologistas para ter 3 proctos. Tem vários uros para ter pouco coloproctologista. É muito pouco. Até na minha época eram só 4 vagas de coloproctologista no estado do Rio Grande do Sul. Imagina só. Às vezes de ginecologia no hospital tem 10, 12, 14 vagas. Né? Então, eu sabia que eu teria várias opções. E ainda, além de tudo, me ligou o presidente da Unimed de Santa Maria, Dr. Hernani Bilo, que até hoje é a Unimed de Santa Maria, a Unimed mais forte do Brasil. Sabia disso? Mais forte do Brasil. Ela é referente. Não, mais forte do Brasil. São Paulo tem processo de falência. Sim. Né? É a Santa Maria. E ele me ligou e ele disse, ele me chamava de Fernandinho. Fernandinho, vem trabalhar comigo, não te cobra aluguel, 2 anos, só traz um colonoscópio, que eu tô precisando de um coloprocto aqui. Somem isso, tá, pessoal? Eu me formei em 2000, 2001, isso aqui foi lá pro 2005, que eu estava acabando a minha especialização. Então, olha as opções boas que eu tinha. Novo Hamburgo, Porto Alegre, Bento, não tinha nenhum coloprocto em Bento, hoje tem, uma moça tem lá, Santa Maria. E aí, o meu pai, que é um urologista, muito bem sucedido da região, ele foi para lá numa época áurea lá, que atendeu 10 cidades lá, no Rosário do Sul, ele disse para mim o seguinte: filho, tu vai para onde tu quiser. Tem só um local que não é para tu vir. Tem só um local que o pai não quer que tu venha. Para Rosário do Sul. me falou. Desculpa, mas Ele me disse claramente assim. Ele disse assim: filho, sabe que a pessoa que mais tem é o meu pai. Meu pai conhece todo o campo. É impossível um coloprocto ir vir atender aqui em Rosário. É impossível. E os médicos da PUC ali, a equipe dos Filma, que é uma equipe familiar que faz a coloproctologia, até o Dr. Érico Filma faleceu ano retrasado, foi um dos meus mentores na coloproctologia. Ele disse assim pra mim: não coloca a tua especialidade fora. Se tu quiser te instalar em São Paulo, em Paris, em Tóquio, em Nova York, com coloproctologia, tu instala onde tu quiser. E eu falei assim: então vamos nessa, Lorão. A minha mãe sempre teve um grupo de oração na casa dela. As famosas irmãzinhas. É uma senhorinha que morava num bairro, numa vila também, minha mãe sempre teve. E numa destas, a mãe disse assim: filho, o neto de uma irmã, chamada irmã Arlete, teve um sonho contigo. Só que ele tem 6 anos. E o sonho foi o seguinte: ele disse que Deus ligou a luz do quarto dele. Depois eu até perguntei: é sonho? Não, ligou a luz do meu quarto. Ligou a luz, 6 anos. E disse só pra ele assim: avisa pro Fernando Lemos que é pra ele vir embora pra Rosário do Sul. Só isso. E a mãe me falou isso no telefone. Eu até me emociono, pessoal, quando eu escuto aquilo. Aquilo acalou no meu coração. Contra todas as evidências. E eu contei pra Francine, e a Francine sentiu a mesma paz que eu. E eu disse: Francine, nós vamos embora para Rosário do Sul. Vocês não imaginam meu pai, meu chefe, né? Foi assim, ó, a maior loucura da tua vida. O pai disse assim: claro que o pai vai ter que receber, óbvio. Vamos ampliar a clínica aqui. O pai vai ter que receber, óbvio. Tá? Mas assim, ó, tu tá errando. Pessoal, e olha o que é tu seguir a direção de Deus. O Brasil tem 550 mil médicos. Nos últimos 2 anos consecutivos, o médico mais lembrado e mais influente do Brasil foi Fernando Lemos de Rosário do Sul.
Quem concorreu comigo era o Dr. Drauzio Varela, 30 anos na Rede Globo. Doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra famosa, falecida internacional. E lembra que esse prêmio IBEST, vocês não têm noção, é auditado externamente. Ele é um prêmio que teve 32 milhões de votações, é o maior prêmio digital do mundo. E pode ser citado qualquer médico, não precisa ter em rede social. Inclusive foi citado, por que não foi médico diretor do Sírio-Libanês? Por que não foi o diretor do Albert Einstein, do Hospital do Câncer lá de Barretos?